Nosso último encontro do ciclo de palestras para as famílias do Vila Conversa. A gente vai encerrar com a Julieta Jerusalinski, convidada bastante esperada pela equipe pedagógica, por professores, por famílias, porque trata de um tema que a gente também se preocupa em todos os segmentos, por diferentes razões. É uma escola que sempre se coloca perguntas em relação a como educamos nossos filhos e os nossos alunos na relação com a tecnologia, e o seu tema ajuda também a gente se ver. Tá certo. Bem-vinda. Bom, obrigada pelo convite, sempre é uma grande honra ser chamada para que a gente possa pensar juntos acerca do que fica difícil para a infância em certo momento, ou seja, cada época tem os seus ideais e, portanto, junto com isso, do outro lado da moeda, vão juntos os sintomas e os sofrimentos de cada época, de cada tempo. E, então, diante disso, diante do sofrimento das crianças nos nossos tempos, o que a gente faz é tentar pensar juntos. E aqui, então, estamos numa situação privilegiada de estarmos reunidos, o tripé responsável pelas crianças, que são os pais, os professores e a escola, e, quando necessário, os clínicos. Então, que a gente possa conversar e pensar junto acerca dessas impasses que a sociedade vai colocando a infância da nossa época, é um privilégio, e não pretendo responder todas as questões. Nós talvez não saiamos daqui com respostas fechadas, mas sim me pôr a pensar junto com vocês, que a gente possa avançar naquilo que se coloca então como impasses na criação das crianças. Queria começar com um pouquinho de humor, porque o humor, vocês sabem que é a maneira como a gente pode entrar em relação com o nosso inconsciente sem ter um desprazer, né? Todo mundo se vê retratado de alguma maneira nessa cena, né? Dessa captura que todos nós vivemos na atualidade por esse Black Mirror que nos acompanha aonde quer que a gente vá. Então, há outras maneiras, né, que o nosso inconsciente comparece para nós, pelos sintomas, pelos atos falhos, pelos sonhos. Em relação aos outros três, a gente costuma ter muito mais desagrado, a gente costuma ser tomado de muito mais surpresa e desconcerto do que pelo humor. Pelo humor, pelo menos, a gente consegue dar uma risada diante daquilo que se revela em nós e para nós e que nos diz respeito. Então, diante de um tema como esse, isso aqui é só um apoio visual, eu não costumo ser muito obediente ao data show, né? Ele muitas vezes engessa algo que eu pretendo que seja muito mais da ordem de uma conversa, mas me parece importante que a gente pense como, num tema como esse, a gente não tem que partir de uma idealização do passado, de um saudosismo. Ou seja, seria uma armadilha muito fácil que a gente pensasse que na atualidade as coisas vão mal e que em tempo passado as coisas foram melhor, como se a gente, ao fazer isso, idealizasse a própria infância e se lamentasse pelo fato de que os filhos da gente não pudessem ter a mesma infância. Não é disso que se trata. Se trata de que a gente possa considerar como a gente vive um tempo no qual, de fato, há possibilidade de uma internet sem fio, que é, sobretudo, a forma de acesso à internet que mais modifica as nossas relações, tem produzido uma verdadeira revolução na maneira em que a gente tem de se relacionar. Mudam o cotidiano e mudam a maneira que nós temos de nos representar no discurso. E, portanto, isso acaba tendo consequências, sobretudo consequências muito contundentes para aqueles que já nascem numa época em que
a questão da internet sem fio está estabelecida. É muito diferente do que como ela incide para nós, que já nos pega numa época como sujeitos já constituídos. Eu comecei a me preocupar com esse assunto há mais ou menos alguns anos, há mais ou menos uns 5 anos, lá por 2013, quando a gente começa a receber no consultório as pequenas criancinhas que já nasceram numa época da internet sem fio. Na época, tinham me convidado de uma associação, a Associação Psicanalítica de Curitiba, para escrever sobre novas configurações familiares. E na hora em que eu fui escrever, eu digo, olha, realmente eu estou muito menos preocupada no momento, não que eu ache que isso não tem nenhuma consequência, mas em todo caso, isso clinicamente não aparece para mim como um problema, o fato de que uma criança tenha 2 mães, 2 pais, uma mãe, um pai, ou que, bom, seja cuidada por uma família reconstituída. Isso para mim na clínica faz muito menos ruído, muito menos barulho, isso não é um assunto de preocupação, e sim o fato de que eu tenho me encontrado com a situação de que as crianças, elas estão muito sozinhas. Nós vivemos numa sociedade em que os adultos estamos muito capturados pelo trabalho, a gente passa muitas horas do dia trabalhando, quando a gente mora em São Paulo, muitas vezes 1 hora para ir, 1 hora para voltar do trabalho, e as crianças, elas estão fortemente delegadas ao cuidado de terceiros e muitas horas por dia tendo como parceiros esses gadgets eletrônicos que as acompanham e que estão com elas também em uma série de situações da vida que antes eram situações vagas, situações de olhar pela janela, situações de fazer um passatempo numa sala de espera ou conversar, e que todos esses espaços hoje em dia passam a ser extremamente preenchidos por esses aparelhos eletrônicos. Então, quando eu digo para vocês que muda a maneira como a gente tem de se representar no discurso, é interessante que a gente possa pensar como as ficções de cada tempo são diversas. Sem dúvida, nós temos uma grande diversidade de ficções na nossa época e a gente escolhe algumas e deixa outras de lado. A gente pode ver séries, ver novelas, ver reality shows, ler livros. A gente tem assistir animações, assistir desenhos animados da televisão de cabo, ou seja, a gente tem uma grande quantidade de ficções disponíveis na nossa época e a gente não gosta de todas elas, nem gosta de todos os tipos de personagens que tem por aí, nem oferece às nossas crianças todo esse tipo de material. A gente tem uma escolha em relação ao tipo de ficção pela qual a gente tem preferência. E às vezes dentro de uma mesma família, um filho ou outro podem gostar de ficções diferentes. Bom, isso revela que há uma escolha do sujeito em relação à ficção que o atrai. Mas também a inversa é verdadeira. Há uma sobredeterminação simbólica do tipo de ficção que a gente tem em cada tempo. Por exemplo, se a gente pensa, as pacientes que o Freud atendia há 120 anos eram pacientes que tinham lido o gênero literário do romance. Madame Bovary, A Mulher de 30, tinham consumido essa ficção que falava de uma mulher reclusa num ambiente doméstico que não tinha acesso não só a uma vida sexualmente interessante, mas uma vida interessante de maneira geral. Muitas vezes era uma vida muito pobre de experiências e tinha um anseio por conhecer o mundo e viver aventuras e ter uma vida em que o desejo tivesse também mais circulação, não só numa sexualidade direta, mas também em certas sublimações de conhecer lugares, ter acesso à arte, à cultura, enfim. Bom,
Vejam que quando a gente tem acesso às cartas que se escreviam há 120 anos atrás, não precisa nem ser há 120 anos atrás, podem ser simplesmente há 40 anos atrás. Algum tempo atrás a minha filha pediu cartas que faziam parte da minha vida e eu tenho uma latinha de cartas que eu guardei, e entre elas, cartas da minha avó. E as cartas que a minha avó me escrevia eram cartas onde se contava alguma pequena novidade, mas onde se fazia toda uma descrição, por exemplo, que tinha chegado a primavera e que o ipê amarelo do seu jardim estava florido e que ela, ao vê-lo, se lembrava de mim, das vezes que a gente caminhava juntas pelo seu jardim. E bom, e assim ia a carta, onde se descrevia o clima, a mudança das estações, alguma receita que ela tinha feito e tinha lembrado de mim, me mandava junto no envelope, por aí ia, e de quanta saudade ela sentia, lamentava que o tempo tivesse nos afastado, né? Tinha uma carta, depois tinha outra carta, e elas tinham mais ou menos a mesma estrutura, e a minha filha diz diante delas, mas não tem muitas novidades nessa carta. Eu digo, sim, é verdade, né? A novidade é muito pequena, tem uma grande descrição dos acontecimentos, da evocação, da saudade, das cenas que se compartilha junto, ou seja, a forma como essa carta está escrita, ela tem uma relação, guarda uma relação com o gênero literário do romance, que fazia parte do mundo da minha avó, que quando eu tinha 7, ela tinha 70. E então, essa era a forma como ela tinha de representar os seus acontecimentos. Na atualidade, a gente não representa a nossa vida da mesma maneira. Quando a forma de se comunicar deixa de ser a carta, quando o gênero literário deixa de ser o romance, quando alguém passa a se comunicar pelo Twitter, as pessoas passam a pensar nos 140 caracteres do Twitter. Ou seja, recentemente uma jovem me dizia, eu penso em tweets, eu penso na quantidade de espaço que eu tenho para produzir esse texto. Então vejam, também não dá na mesma como a gente se representa hoje em dia ou como a gente se representava antes do cinema hollywoodiano. Muitas vezes, quando a gente vai contar uma história, a gente acaba produzindo uma certa lógica muito hollywoodiana, que é um conflito, um enigma em relação a esse conflito, um desvendamento das causas desse conflito e uma resolução. Muitas vezes a gente arma narrativas que têm essa estrutura lógica. Por que isso é importante? Bom, porque isso fala da importância que tem a forma como a gente elabora as nossas experiências. Ou seja, a gente tem um tempo que é um tempo de uma vivência. A vivência ela não tem sentido no próprio ato do acontecimento. Por isso que, como diz a música, o zóio da cobra verde hoje foi que a reparei, se a repara-se há mais tempo, não amava quem amei. O que isso quer dizer? Que a gente só sabe depois. A gente não sabe que peso um certo acontecimento tem na nossa vida quando ele ocorre. Só depois é que aquilo ganha alguma significação. Então, é muito importante que a gente entenda que entre uma vivência e a elaboração de uma experiência tem uma distância. A vivência, ela é cheia de estímulos, né, de cores estridentes, e eu costumo brincar um pouco com a ideia da foto. A foto que, as fotos da minha infância eram fotos de slide, então quem tem paciência hoje em dia para ver slide? Além do mais, está tudo cheio de teia de aranha, me dá uma preguiça terrível, tranca no projetor, enfim, fica de cabeça para baixo. Bom, aquilo então ficou de lado. Mas nos anos 80, eu tinha 10 anos e surge uma invenção incrível,
que era a revelação automática. Então a gente levava o filme Kodak de 36 poses para revelar e naquela mesma tarde, naquele mesmo turno, né, a foto era revelada e era uma revelação porque, sobretudo, se o filme tinha 36 poses, a gente nem lembrava o que tinha no início do filme. E se a foto, se dava errado a revelação, a gente nunca mais ia saber, a gente não se lembrava mais, porque era muito tempo até que aquilo fosse revelado. E a revelação automática, que foi esse advento incrível, só que hoje em dia a gente vê as fotos dessa época e virou tudo sépia, porque era uma revelação de péssima qualidade. Então a gente olha a foto e a gente já não consegue mais saber que cor de cabelo mesmo a gente tinha, ou aquela roupa que a gente gostava tanto, no fim das contas era verde ou era vermelha, já não dá para saber, é tudo meio marrom e a gente não pode, tem que contar com a nossa lembrança. Bom, mas de alguma maneira isso vai nos falando de como também o que nos acontece na vida tem um tempo, a gente o vive, a gente o esquece. Pode ser que a gente não o esqueça completamente, simplesmente a gente tira isso da nossa consciência. E depois tem um outro tempo que é um tempo da evocação daquilo que a gente viveu. E na hora em que a gente vai evocar, a nossa memória ela não é holográfica, ela não é como uma fotografia, ela lembra de alguns trechos, a gente lembra de alguns fragmentos e de outros a gente esquece, como se fossem aquelas fotos verdadeiramente sépia, em que algumas partes foram retocadas. Por exemplo, um batom, uma flor do vestido, um enfeite do chapéu, e que algo fica muito vivo e muito nítido, enquanto o resto fica mais esmaecido. Essa é uma ideia como para a gente pensar o tempo que a gente precisa de não só passagem cronológica temporal, mas também tempos diferentes, momentos diferentes entre o acontecimento, o esquecimento, a evocação e a tramitação daquilo que a gente evoca como uma narrativa. Isso é o mínimo como para que a gente possa dizer que é uma mínima elaboração daquilo que a gente viveu. Bom, mas o que acontece quando, em vez da gente ter esse tempo, a gente passa a ter o nosso sistema perceptivo invadido por um monte de novas imagens e informações por dia? A gente tem vivido uma verdadeira saturação do nosso sistema perceptivo e a gente pensa que isso nos vivifica, que isso nos torna muito vivazes e muito informados. Mas a gente vai se dando conta que a gente sai de um cinema e, muito diferentemente do que acontecia alguns anos atrás, a gente mal e mal conversa sobre o filme que a gente acabou de ver. Em seguida tem outra coisa mais para fazer, outra mensagem mais para ler. E muitas vezes a gente diz, que tal o filme? Bom, né? Pois é, mas termina nisso. A gente não faz isso nem entre os adultos, mas a gente também deixa de fazê-lo com as crianças. E que parte você gostou? E aquela parte eu fiquei sem entender? Aquela hora eu pensei que ia acontecer tal coisa? Ou naquela hora eu já me dei conta como o filme ia terminar, né? Que sem graça, na metade do filme o CG diz, vai terminar dessa maneira. A gente para de conversar sobre aquilo que a gente acabou de viver. Além do mais, porque a cada temporada tem quantos filmes mais para a gente ver? Não é mais um filme sobre o qual a gente conversa 3 ou 4 meses. A gente, quando se encontra com os outros, a outra pessoa nos diz, eu tô vendo tal série, eu tô vendo tal outra, e você viu tal episódio, eu vi tal outro, e a gente muitas vezes não consegue sequer chegar a falar de uma mesma ficção e ter tempo para elaborar como aquilo nos afetou. Bom, aqui vai aparecendo que a gente vai vivendo numa condição de uma voracidade escópica, que a gente pensa que a gente está consumindo novas ficções, mas na verdade muitas vezes a gente vira um consumidor consumido. A gente fica extremamente mortificado por esse excesso que chega até nós, sem ter tempo para essa elaboração.
Então, a gente vai vivendo nessa condição de que o texto se torna cada vez mais curto e que as imagens, elas cada vez têm mais pregnância. E a gente vive num sistema de comunicação, tal como o WhatsApp, em que se produz uma urgência. O verbo visualizar, ele fala disso. Quando você visualiza algo, imediatamente se instala uma urgência pela resposta, rapidinho. E, no fim, às vezes a gente tenta responder rapidinho e sai uma mensagem toda esquisita, toda truncada, porque a isso se somam os autocorretores que deliram sozinhos, né? Não é que a gente comete atos falhos, senão que os nossos atos falhos, eles se suprimem e aquele aparelho passa a falar por nós e dizer algo completamente diferente do que a gente gostaria de dizer. Então, a gente inventou 1000 maneiras de instaurar um super mal entendido que já não tem mais nada a ver com o que a gente quer dizer para o outro, porque nem sequer é um lapso ou um ato falho de escrita. É algo que a gente tem que tentar subjetivamente voltar a se impor a algo que a máquina diz por si. Então vejam que a gente vai se produzindo com uma condição na qual, em vez de que a gente consiga articular um discurso, em vez de produzir essa ligação necessária que é o eros, a gente se sente atropelado, a gente se sente numa exaustão mortificante que nos invade. Tem um autor que eu gosto muito da atualidade, que é o Han. Ele escreve um livro chamado Sociedade do Cansaço. Ele não é um psicanalista, ele é um filósofo. Esse livro, Sociedade do Cansaço, é um livro bem fininho, um tanto denso, mas enfim, me parece contundente o que ele diz, quando ele fala que na atualidade a gente não tem só adoecido por uma condição de uma invasão no nosso sistema imunológico. Durante muito tempo o problema eram os vírus e as bactérias. Na verdade, eles continuam sendo um problema num país onde as crianças são acometidas por Zika. Porém, a essas formas de adoentamento se somam outras que são hiperrespostas do nosso sistema. A gente adoece de câncer, a gente adoece por um excesso de multiplicação de células então atípicas, a gente tem doenças por uma hiperreatividade do nosso sistema imunológico, então a gente tem doenças autoimunes, a gente, por um excesso, a gente adoece por uma hiperatividade, a gente adoece por um burnout, a gente pifa pelo excesso de demandas. E o pano de fundo disso é uma sociedade na qual o que tem em jogo não é mais simplesmente um cartão ponto aonde um patrão controla as horas de um trabalhador. É uma sociedade performática onde cada um tem a responsabilidade do seu próprio triunfo. E diante disso, cada um vira uma espécie de explorador de si mesmo. E isso tem nos produzido um horizonte de um triunfo individual que nos adoece. Bom, e se elogia nessa sociedade a ideia de que a gente seja multitarefas. Essa ideia, não sei se vocês viram há um tempo atrás um vídeo de um professor de economia que estava sendo entrevistado sobre a economia da Coreia. Vocês viram esse vídeo? E aí ele está no quadro e entra uma criança caminhando e atrás da criança... É inacreditável, não é? Aqui. E aí ele acha, coitado que está fora do quadro, e ele tenta empurrar a criança para trás, e atrás da criança entra uma criança menor num andador, e atrás dessa criança num andador um cachorro, e logo na sequência uma mãe desesperada se arrastando pelo chão, tentando puxar todo mundo para fora, achando que está fora do quadro. O âncora podia ter dito, oi criançada, e ter sido um pouco gentil, né? Bom, entre outras coisas, isso fala do derretimento da borda entre o privado e o público, que invade a todos nós, e o fato de que a gente carrega hoje em dia o trabalho para qualquer lugar. Mas
na sequência disso, ele foi muito espirituoso e disse, por mais que eu saiba de economia, a vida inteira agora eu vou ser lembrado por conta desse vídeo, mas na sequência fizeram uma charge de como seria se fosse uma mulher que fizesse isso. Vocês viram essa? Então a mulher, ela vai falando de economia sem perder o fio, enquanto tira um frango, enfia um frango no forno, tira um frango do forno, dá de mamar para uma criança, consola uma outra, faz a maquiagem, sem perder o fio da meada, como numa espécie de elogio de que as mulheres conseguiríamos ser multitarefas. Vendo esse vídeo, a gente não sabe se chora ou se a gente ri, porque aqueles que trabalhamos no consultório, a gente sabe o quanto a gente deve à liberdade de amar e trabalhar as nossas tias, avós feministas, mas também a gente sabe o tamanho da encrenca que as mulheres têm enfrentado na contemporaneidade. Não me entendam mal, eu não gostaria de voltar atrás de forma alguma. Penso de forma alguma que o tradicionalismo familiar ou que o patriarcado tenha salvo alguém dos piores sofrimentos, senão a psicanálise nem tinha sido inventada. A psicanálise surge nesse contexto, escutando os anseios das mulheres oprimidas e de como esse sistema patriarcal não salvava ninguém de coisa nenhuma. No entanto, a gente hoje em dia vai se encontrando com o tamanho da encrenca que a gente tem quando a gente tem a ilusão de que pode ser multitarefas e de que a gente poderia fazer tudo ao mesmo tempo mal agora. É isso que a gente faz. A gente vai vendo as pessoas dirigindo, olhando para os seus celulares e, bom, a gente está atrás do carro e diz, o que essa pessoa está fazendo? Deve estar no celular, porque não é possível, né? Bom, e vai acontecendo dessa forma. No que diga respeito às mulheres, porque não, já que eu abri esse parênteses, acho que é bom a gente, no mínimo, fechá-lo de uma maneira respeitosa. As capas das revistas femininas vendem a ideia de que seria possível ser perfeita ao mesmo tempo em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, mais ou menos a estrutura de uma capa de uma revista feminina bom, como fazer um jantar maravilhoso em 15 minutos, ser uma profissional de sucesso, ser uma mãe que chega em casa e que consegue brincar com os seus filhos, como fazer ginástica para ter o seu corpo em forma em menos de 15 minutos e ter uma vida erótica fantástica, ou seja, é impossível, né? Você vai vendo os espaços que estão ali e mais ou menos são esses. Quando a gente sabe que, bom, como cada mulher quer ou pode organizar a sua vida, é uma escolha absolutamente singular. Tem mulheres que optam por não ter filhos e trabalhar, tem mulheres que optam por deixar de trabalhar e ter filhos, tem mulheres que optam por trabalhar e, bom, não perder o seu corpo e não ter filhos. Tem outras que conseguem cuidar do seu corpo e ter filhos e não decidir não trabalhar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que como essas pelo menos 3 diferentes frentes, que é a extração de um prazer por um corpo em si mesmo em forma, o cuidar de um filho, ter liberdade econômica, ter o trabalho, essas frentes, elas podem ou não ser desejáveis para cada um, como cada um, de onde cada um quer extrair o prazer, é da ordem de cada um. Em relação a isso, como clínico, a gente não regula as escolhas de cada um, mas uma coisa eu vou dizer para vocês, mesmo as mulheres que optam por ter filhos, trabalhar, tentam fazer ginástica e ter mais ou menos uma vida erótica com quem for seu companheiro ou companheira, bom, não tem como passar de um lugar desses para outro sem visitar a falta. A gente sai de casa sabendo que tem lâmpada queimada, sai do trabalho sabendo que deixou a tarefa até o ponto onde a gente podia, tenta sair para
jantar, sem dormir no meio do jantar, porque a gente está exausto, e assim por diante a coisa funciona. O que eu quero dizer para vocês é que bom que a gente tem essa liberdade de escolher diferentes formas de realização. Não quer dizer que a gente possa ter acesso a elas sem visitar a falta. Cada vez que a gente passa de uma para outra, a gente visita a nossa falta a ser, e quanto mais a gente multiplica as formas de realização, mais a gente visita a falta entre uma forma e outra. Quer dizer, não existe completude. A gente tem que se haver com isso. Então, nessa ideia que a gente tem, nessa ilusão de sermos multitarefas, a gente muitas vezes acha que a gente, pela virtualidade, consegue ocupar todos os lugares ao mesmo tempo. Coisa nenhuma. O Han é um autor que nos diz, ele não fala particularmente das mulheres, das conquistas do feminismo, ele fala dessa ilusão de sermos multitarefas e de como qualquer animal é multitarefa. Qualquer animal, ele tem relações sexuais ou se alimenta vigiando o horizonte para ver se não vai ter um predador que vai acabar com ele. Ele diz, o grande ganho da cultura é a contemplação. E para isso ele cita Walter Benjamin, quando esse diz que o tédio profundo é o pássaro onírico que choca o ovo da experiência. Ou seja, como é importante esse momento do tédio. E como a gente tem suprimido isso das nossas vidas, porque a gente está sempre com uma mensagem por responder, uma notícia para ler, uma série por ver, e isso faz com que a gente suprima esse lugar ao tédio. Inclusive as crianças muitas vezes na atualidade nos dizem, não tem nada para fazer num feriado. E muitas vezes se sai desesperado para arranjar coisas para ela fazer, quando a gente deveria dizer para elas, e se vocês os disseram, bem-vindo ao meu mundo, que bom que você não tem nada para fazer, que ótimo, né? Não ter nada para fazer é excelente. Será que a gente pode ter um dia do pijama? Em que a gente fique dentro de casa inventando o que fazer. Talvez depois no fim do dia a gente tome banho para trocar de pijama, né? E por outro, né? Quanta coisa a gente pode fazer aqui. Porque muitas vezes é desse nada que surgem as melhores ideias. A gente precisa desse tempo para poder inventar. E quando a gente vira um escravo das demandas, agora eu vou dizer para vocês em termos, quando a gente vira um escravo das demandas do mundo, a gente muitas vezes suprime o lugar do desejo. A gente fica só aumentando aquela lista e aquele checklist de coisas que a gente tem para fazer e a gente se suprime essa pergunta tão importante que é, mas o que eu gostaria de fazer agora? Bom... Se a gente conseguir reintroduzir essa pergunta na nossa vida, tenho certeza de que a gente vai ir um pouco melhor. Então, algum tempo atrás, eu mostrava essa caveirinha, que foi um grafite, que estava na Doutora Arnaldo. Quando eu fui lá buscá-lo de novo, porque muitas vezes eu vejo um grafite e ele me volta à mente. Como a arte, é uma forma de arte, porque ele vem representar algo que, numa imagem, traduz toda uma ideia que a gente tem. Eu voltei lá e esse grafite não estava mais lá. Eu encontrei na internet. Então vejam, eu não estou aqui dizendo que horror, voltemos ao mundo em que a gente tinha que atravessar o mundo para ir numa biblioteca, em que a gente demorava meses para ter acesso a um texto. Eu não tenho saudade desse tempo. Ou seja, é muito bom o acesso à informação que a gente tem hoje em dia pela internet. Mas a gente encontra soluções e também vai se encontrando com novos problemas, ou seja, a gente vai se encontrando com as consequências da sociedade da pós-verdade. Esse termo
Ele foi um termo que foi o fenômeno lexical de Oxford em 2016, implica que na atualidade, através da internet, do WhatsApp e de todas essas formas de comunicação digital, a gente vai se encontrando com o fato de que a boataria tem muito mais importância do que os acontecimentos em si. E o problema é que a impostura, ela vai estabelecendo os caminhos da realidade coletiva. Por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos que surge um boato de que a Hillary Clinton teria colocado em risco a segurança nacional. Até que esse fato tenha sido apurado, as eleições já tinham sido decididas. É aqui que eu quero dizer para vocês, isso é uma prova de como o boato, ele tem consequências no estabelecimento da realidade. E acaba acontecendo que nessa sociedade em que a gente vive, por esse encurtamento dos enunciados, cada vez mais as notícias mais longas, mais analíticas e mais complexas, elas são empurradas para baixo e vai se produzindo uma espécie de polarização discursiva, em que o que importa é ter uma frase de efeito para empunhar contra o outro, e tudo aquilo que tem a ver com não polarizar discursivamente, mas analisar os fatos na sua complexidade, perdem lugar. E acaba sendo muito difícil de conversar com os outros. As conversas onde a gente diz, bom, isso é complexo, vamos pensar, vamos ver. Não, eu quero uma solução imediata. E, bom, esse é um acontecimento que também diz respeito ao Brasil da contemporaneidade. Vocês sabem que tem tido um grande esforço dos jornalistas em, por exemplo, tem uma plataforma chamada Comprova, que é que quando você recebe uma notícia de conteúdo enganoso pelo WhatsApp ou pela internet, você possa checar a verdade disso, porque vai se produzindo uma falácia, uma impostura que decide a verdade, e que isso tem um efeito tanto no que seja o estabelecimento dos caminhos de um país, mas isso também tem um efeito muito terrível na vida de cada um, porque se a gente toma essa afirmação de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, você sabe quem disse isso foi o Confúcio para defender os ideogramas, para dizer que os ideogramas eram uma forma de comunicação diferente. Bom, quando isso é capturado pelo mundo da publicidade, tem outro peso, e quando isso é capturado pela efeito que tem a difamação de alguém ou o apedrejamento virtual que se produz, os linchamentos virtuais que têm se produzido na atualidade por esses meios de comunicação, outro. Então, na atualidade, a gente vai vendo como, às vezes, uma foto, uma imagem ou uma palavra tem a possibilidade de destruir uma vida inteira, que às vezes alguém levou adiante, né, por muitos anos, com muita coerência, e que de repente uma palavra faz com que uma pessoa seja devastada. E se isso é assim na vida dos adultos, na vida dos adolescentes, que estão justamente num momento de extrema fragilidade, porque a adolescência ela é um momento no qual acontece uma dura tarefa psíquica, que é o desligamento da autoridade dos pais, nos dizia Freud. Isso é muito doloroso para a gente como pais também. Tá? A gente também, quando o adolescente diz, você tem essas piadas velhas, nada do que a gente diz serve, né? Eu me lembro uma vez meu filho disse para o
para o meu marido, assim, não era ainda um adolescente, né? Estava ali na latência e disse: papai, antigamente as tuas piadas tinham muito mais graça, né? Aí eu disse: se prepara, é só o começo, né? É só o começo. Então, vejam que os pais na adolescência, eles deixam de ser aqueles que encarnam os ideais, deixam de ter essa condição heróica que tinham quando eles eram crianças. E também o adolescente é alguém que está passando um luto pelo o seu lugar narcísico infantil, é alguém que tem que reconstruir a sua imagem. E, portanto, nesse momento de reconstruir a imagem, inclusive os adolescentes fazem muitas experiências de corte de cabelo, de pintar o cabelo, de pôr um brinco, ou seja, a gente tenta muitas vezes dizer, tenta fazer algo que não seja para o resto da vida, experimenta, mas, bom, te dá a chance porque você ainda vai querer se inventar muitas cascas diferentes, mas o adolescente é alguém que está nessa experiência e, portanto, está numa condição de fragilidade muito maior acerca do lugar que o outro lhe dá. A gente, adultos, quando a gente experimenta esses apedrejamentos virtuais, não se preocupem, se vocês ainda não sofreram, vocês vão sofrer é inevitável isso hoje em dia, mas pode ser doloroso, mas em todo caso a gente pode dizer, eu não me reduzo a isso, eu tenho uma história. Mas pensem o peso que isso tem para um adolescente que tem que se desfazer do seu lugar ideal que tinha frente aos pais, mas que ainda não tem toda uma história. E que então isso tem muita fragilidade, né? Produz muita fragilidade. No livro sobre intoxicações eletrônicas eu conto uma cena que aconteceu com uma paciente na época adolescente, na época do Facebook, na época que adolescente usava Facebook, porque eu tenho um amigo que trabalha no Facebook, ele fica muito chateado quando eu digo isso, mas eu digo, bom, mas os adolescentes hoje em dia acham que Facebook é coisa de velho, né? É muito interessante isso, porque, vejam, se o Facebook é um espaço virtual onde potencialmente a gente pode se encontrar com todo mundo, mas ninguém quer estar numa plataforma e postar uma foto onde alguém que nos interessa amorosamente, bom, vai estar ali junto com o comentário que a vovozinha vai dizer, tipo, ai, que amor, né? Ninguém quer isso. Então, ninguém quer esse tipo de experiência. Então, isso traz uma pergunta, se é que cada geração vai tentar encontrar uma forma de se comunicar. Bom, é uma nova plataforma para não ser usada pelas pessoas das gerações anteriores. Mas, em todo caso, essa era uma história do tempo em que, sim, os adolescentes usavam Face. Ela se abaixou para pegar um lápis e um colega dela... Olha o que eu encontrei aqui. A anotação do que eu ia dizer para vocês. A colega dela, um colega dela tirou uma foto do cofrinho e essa foto circulou de mão em mão. E precisou muito trabalho de análise para que ela deixasse de ser a menina do cofrinho. Isso, quando eu digo para vocês a violência que pode ter de que uma imagem valha mais do que 1000 palavras, quando alguém é reduzido a uma única imagem. Isso foi antes, mas no entanto tem uma lógica semelhante ao que acontece numa das cenas da série ou do livro Os 13 Porquês, que a menina é fotografada descendo um escorregador e ela aparece ali desgrenhada, e isso é utilizado como uma maneira de difamá-la perante os outros colegas. Vejam, a ficção, ela imita a vida. E que a vida também muitas vezes imita a ficção. A gente vê essa dupla mão acontecendo. Então, de fato, isso é algo preocupante, sobretudo porque são imagens permanentemente recarregáveis. A gente poderia dizer, bom, mas também tinha boatos, fofocas. Sim, mas é completamente diferente do que em qualquer momento você poder recarregar isso que produz uma marca na vida de alguém. Digo como para que a gente pense da exposição de si e da fragilidade que isso tem
para os adolescentes. Então, quando a gente pensa nesse fenômeno que é a sociedade da pós-verdade, a gente se encontra com esse paradoxo. Nunca se teve tanto acesso à informação e, ao mesmo tempo, parece que a grande maioria não quer nem saber. Bom, ao mesmo tempo, a gente vai se encontrando com o lugar de oráculo que o Dr. Google tem, porque, diante de qualquer situação cotidiana, vai se consultar o Dr. Google. E isso muitas vezes acaba ocupando o lugar do tempo que a gente precisaria para ver o que iria acontecer. Então, na atualidade, uma mãe está sozinha em casa e o bebê teria que começar a comer a papinha e o bebê não come a papinha. E a mãe diz, meu filho não quer comer a papinha. Digita isso. Nisso, ou num blog, e já chovem um monte de respostas. Por exemplo, transtorno alimentar. E de uma criança que, de repente, está fazendo isso aqui, porque ainda não tem o movimento de língua necessário para poder deglutir a papinha, isso se coagula com uma ideia de transtorno alimentar. Eu estou descrevendo algo que, em algum momento, todos nós já vivemos. E que você, pelas tantas diz, por que não? Deixa eu ver o que é um transtorno alimentar. E aí você passa a cotejar, passa a olhar para aquele acontecimento a partir da lente de uma situação absolutamente patologizante. Você passa a olhar a partir disso. Eu contava que há um tempo atrás, às 4 da manhã, numa dessas situações em que a gente tem perguntas que assaltam o ser e que o sabiá começa a cantar lá fora, E a gente já não consegue mais dormir e o celular está logo ali do lado. Eu tive a infeliz ideia de digitar no celular, o meu filho é, de propósito, E deixei 3 pontinhos. E apareceu agitado, nervoso, hiperativo. E, na sequência, eu coloquei o meu filho tem. E a primeira resposta foi autismo leve. Das 4 respostas, 2 eram as principais categorias, 2 das grandes categorias das epidemias diagnósticas da atualidade, que são o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista e bipolaridade. 2 delas dedicadas à infância. Então, vejam que problema a gente tem quando a gente vai se encontrando com uma função de autocompletar que impõe o mais buscado e, ao mesmo tempo, você passa a olhar para a tua vida a partir dessa lente. Porque quantas vezes a gente vai fazer uma pesquisa e aparece outra coisa e a gente diz, deixa eu ver se não é isso mesmo. A mim me preocupa muito que passe a se olhar para as crianças a partir de categorias nosográficas. Não que elas não existam, mas a gente vai tendo epidemias diagnósticas quando muitas vezes não é isso que tem em jogo. Bom, não satisfeita com essa situação, eu cutuquei o pobre ser ao meu lado às 4 da manhã, porque eu disse, vai que também, porque também tem um algoritmo do que a gente busca, Bom, mas deu para ele também, nesse dia isso, Não satisfeito, as delícias da vida conjugal, a gente perturba a pobre pessoa que está ao nosso... Que eu tenho que digitar? É muito importante, por favor, faz isso agora. Bom, a gente... Fazer o quê, Bom, então, vejam como isso que parece tão simplório, mas carrega todo o peso de algo que um outro autor da contemporaneidade nos fala, que é o Agamben, quando ele fala da expropriação da experiência, quando ele diz que a gente vai dando pouco lugar para um saber fazer em que a gente pensa que é a nossa experiência que vai nos permitir construí-lo. E a gente rapidamente busca uma resposta pronta e não algo que a gente precisaria de tempo para poder estabelecer. A gente e as crianças. Algum tempo atrás, também eu conto disso, uma menina
ela... Bom, isso acontece com muitas coisas, né? As crianças hoje em dia, elas têm tutoriais para tudo, elas acham que tudo elas vão aprender por tutoriais, desde amarrar o sapato até andar de bicicleta, né? E tinha uma menina que ganhou uns patins, e as crianças hoje em dia têm essa ilusão de que o poder está do lado do objeto. Ela achou que ela ia pôr os patins e que ia sair fazendo, né, piruetas, e não é assim, né? O poder não está no objeto. E então, como ela não conseguia aprender a patinar, eu lhe digo, bom, vai num parque, muitas vezes tem professores por aí que dão aula. Ela disse, não, eu vou aprender pela internet. E eu fiquei anonadada com essa resposta, porque, como assim pela internet? Você precisa que alguém te mostre a postura, você precisa de alguém para te segurar. Mas, além de tudo, tem uma coisa, a gente não tem como aprender a patinar sem ralar o joelho, sem cair. Ou seja, é aqui que a gente entende como uma coisa é um conhecimento anônimo que tenha na internet, outra coisa é a produção de um saber. A produção de um saber, ela passa pelo nosso corpo. Não é sem ele que a gente chega a produzir um saber. Isso nos toca, isso nos concerne. Bom, vejam que aqui vai aparecendo, eu contava disso num congresso recentemente, no Sede Sapiência, que me chamaram para falar sobre melancolia e infância. Eu digo, eu não acho que é casual que a gente tenha tanta situação de melancolia numa sociedade que acha que o normal é viver num estado permanentemente maníaco, postando imagens de si mesmo, que não é só que se postam imagens e que a gente está exposto aos haters que nos destroem na internet. Mas tem um próprio efeito que tem, porque a gente nunca é tão bonito, tão reluzente, a gente nunca come pratos tão maravilhosos como aqueles que se postam no Face. A vida não é essa maravilha o tempo inteiro. É para ver quantos likes se ganha. E coincidência ou não, porque isso não foi pensado de propósito, evidentemente, o like ou dislike tem o mesmo símbolo que reza a lenda, porque isso é mais uma lenda do que uma realidade, se utilizava no Coliseu para decidir se um gladiador deveria ser poupado ou exterminado. Vejam que a gente vai vivendo essa mesma dinâmica em relação a uma condição egóica, o nosso narcisismo, ou seja, de aprovação ou de desaprovação. Então, vai se vivendo uma lógica do bola cheia ou do bola murcha, em que alguém se sente aprovado ou exterminado pela rede social. Bom, então vejam que as crianças, elas vão nos dizendo algo muito surpreendente, que quando elas crescerem, o que elas querem ser? YouTubers. Ah, é? YouTubers? Você quer ser YouTuber para falar do que? Não, não, não. É para ser famoso. Famoso fazendo o quê? Você quer ser um cientista famoso? Né? Um quê famoso? Alguém que comenta cultura, que é famoso? Não, não. No que não interessa. Famoso em si. Vejam, o ideal do eu, o ideal da cultura pelo qual se quer ser famoso é completamente secundário a um brilho imaginário da fama em si. Isso certamente cria uma condição de muito mais fragilidade, porque o que permite que a gente atravesse as tormentas da vida é acreditar em alguma coisa que a gente faz, ganhando ou perdendo. Se a gente acredita no que a gente faz, a gente suporta muito mais ganhar, perder, ser apedrejado, ser linchado, mas a gente acredita. Enquanto que se a gente se guia pela fama, isso nos deixa numa condição de muito mais fragilidade. Algum tempo atrás, há muito tempo, né, um menino fez esse desenho, que é um adolescente numa posição fetal com um cordão umbilical que é um plug na tomada. Me parece que é um desenho bem interessante que revela o quanto há um excesso que nos mortifica. Longe de nos vivificar, quando a gente está exposto a esse monte de imagens por dia, isso tem um efeito para o nosso corpo.
mas é um efeito de um excesso sensorial que muitas vezes a gente não consegue tramitar, não consegue historizar. Bom, a gente vai se encontrando com essa condição, eu gosto de brincar, de um sujeito wireless, um sujeito sem fio. A gente passa a viver sem tempo, porque o tempo, vejam, com a questão do advento da internet móvel, a gente leva o trabalho para onde a gente está. E o tempo inteiro a gente passa a ser invadido por demandas do nosso trabalho. E aí a gente vai convivendo invadido por isso. A gente toda hora não tem mais isso. Eu me lembro que eu invejava os fumantes antigamente, porque enquanto eles estavam num café esperando, eles tinham o que fazer, sem ficar com uma cara de pateta, olhando para o horizonte. Na atualidade isso não existe mais. Em qualquer intervalo a gente tem uma mensagem para responder. E quando muitas vezes isso não se incrementa, por exemplo, por uma forma que as crianças têm de circular, em que nos carros elas têm tablets, em vez de olhar pela janela, nas salas de espera elas têm acesso a joguinhos eletrônicos, então não tem mais tempo livre, tempo para buscar dentro de si imagens e para evocar. A gente vive nessa compulsividade de olhar outra coisa e coisa mais. E ao mesmo tempo, nós não estamos mais onde estamos. A internet móvel, ela nos permite estar muito longe, estar muito perto de quem está longe, mas ao mesmo tempo isso nos deixa longe de quem está perto. A gente vai vendo amigos sentados na mesa no bar, cada um com a sua própria tela, famílias jantando ou almoçando, cada um na sua própria tela. E muitas vezes, diante desses imperativos contemporâneos de que tem que brincar com a criança, muitas vezes depois de um dia inteiro de trabalho, os pais chegam em casa para se sentar e montar um quebra-cabeça, ou sabe sei lá o que a criança pede, com o celular aqui do lado, botei minha pecinha, sim, que é uma maneira de estar fisicamente presente, mas psiquicamente ausente. A gente está invadido dessa maneira. Sem falar que muitas vezes a gente vai vivendo a vida querendo capturá-la no nosso celular. Quando eu contava disso há um tempo atrás, uma mãe me dizia que a filha, ela ia fazer sei lá que coisa, ia apresentar, olha só, mamãe, vou fazer uma dança. E a mãe logo pega o celular e ela diz, não, mamãe, não me filma, me veja. Ela disse essa manhã, se nem me olhe, não me filme, me olhe. Ela disse, não me filma, me veja, eu quero que você me veja. Isso é o que a menina disse. Numa situação de que a gente liga o aparelho para capturar a cena, que a gente acaba impedindo que aconteça, porque se perde completamente a espontaneidade. Bom, e vejam, Freud diz algo que eu acho bem interessante num texto chamado O Escritor Criativo e o Devaneio, que ele diz que é o fio do desejo que alinhava passado, presente e futuro. E quando a gente passa a funcionar de uma maneira tão entrecortada, a gente perde o fio. Parece uma bobagem, mas a gente abre o nosso laptop porque a gente se lembra de uma mensagem que a gente queria responder e agora a gente tem a resposta para ela. Aí a gente abre o laptop e chovem outras mensagens. A gente fica 1h30 lá, a gente fecha o laptop e diz, mas para que mesmo eu abri o laptop? A gente se perde, gente. A gente se perde numa proliferação de demandas que nos fragmentam. E isso tem produzido um adoentamento. Vocês sabem que tem em alguns lugares, por exemplo, estava falando agora há pouco tempo com uma pessoa do Canadá, contando numas férias, que eu ia voltar de férias e estava em pânico em relação à quantidade de mensagens que ela ia ter. Ela me disse, bom, na minha universidade se impediu que
enquanto a gente está de férias, a caixa de mensagens fica aberta. Diz o seguinte: estou de férias, reenvie a sua mensagem a partir de tal data. Porque senão o problema é que fica aquela mensagem lá e a bola está no campo do outro, agora o outro que se vire. E começou a se ver que as pessoas voltavam de férias e tinham verdadeiros pânicos pela quantidade de trabalho acumulado. Bom. E o que eu quero dizer para vocês é que isso acontece em todas as culturas e classes sociais, né? Aqui tem uma imagem da época do jogo Pokémon Go, que produziu um verdadeiro fascínio, em que, vejam, adultos, não só crianças, passaram a circular pelo espaço numa dilatação imaginária, sem estar atentos às bordas simbólicas nem reais do mundo que habitamos. Então, pessoas entravam para caçar Pokémon em velórios, ou no Museu do Holocausto, ou, por exemplo, se metiam, batiam-se, estatelavam contra uma árvore dirigindo. Como? Exatamente. Então, as bordas simbólicas e as bordas reais se perderam nesse fascínio por essa dilatação imaginária, né? E nessa mesma época começaram a circular essas imagens de crianças dizendo: salve-me, estou na Síria, né? Aqui tem umas crianças brincando de tirar um selfie com um chinelo, ou seja, isso circula em todas as classes sociais. E eu recebi essa imagem aqui de umas crianças que me disseram: olha só onde tinha um Pokémon. Ao que eu respondi: sério? Tô agora mesmo indo comprar Fleet. Que? Fleet? O que é Fleet? Tu não sabe o que é Fleet? Eu vou te contar o que é Fleet. Fleet é o seguinte: era um pulverizador de veneno que existia na minha infância, e a gente comprava os venenos em lata, jogava, né? Isso qualquer criança fazia, né? Jogava o veneno dentro, caía um pouco na mão, a gente limpava na roupa, né? E depois ia comer um pouco de tangerina, né, no sol, né, um pouquinho envenenado, mas enfim. E aquilo era fantástico, por exemplo, para matar formiga, para fazer todo tipo de sadismo com inseto. Claro que a gente jogava aquilo pro ar para matar mosquito e respirava também, né? E sério, diziam, vocês faziam isso? Sério, né? Imagina. Então, eu não estou contando para vocês uma infância melhor. Mas fazer isso, qual é a importância de contar isso para uma criança? Não é que a infância de quem fez isso era melhor, é dizer foi diferente. Porque se a gente puder contar para as crianças que foi diferente, isso permite que elas tenham um pouco de ideia do que é um ser histórico. Não no sentido só de que a gente vive os ares do nosso tempo, mas também de que se o mundo já foi diferente, ele também pode ser diferente. A gente pode mudá-lo pelas nossas ações. Isso é algo muito importante. Contar das nossas experiências. Porque às vezes a gente fica nessa voracidade de outra coisa e outra coisa a mais, e a gente deixa de evocar a própria história. A gente deixa de ter tempo para reler um livro ou rever um filme. E rever um filme é muito importante. Quando a gente revê um filme que a gente gostou, a gente pode continuar adorando aquele filme, dizendo, nossa, isso continua me emocionando. E a gente recupera algo de si mesmo naquela narrativa, como a gente não mudou. Ou a gente pode ter passado a detestar aquilo, a gente dizer, o que eu vi nisso? Eu mudei muito? Que ilusão eu tinha? Eu gosto muito de rever filmes da minha infância com os meus filhos. Mary Poppins, vocês já reviram Mary Poppins? É lento, lento, lento. Eu me lembrava desse filme como... Como? São 10 minutos de introdução, né? Só daquele momento de começar Londres até a primeira cena. Lento. E eu me lembrava dele como cheio de ação. Bom, são outras formas de narrativa. Hoje você vai ver um filme infantil e assim, você não tem um tempo
para entrar como sujeito na cena, porque é a piada em cima da piada, em cima da piada. Tem alguns pacientes que me contam algumas ficções de desenhos que eles assistem, e quando eu escuto eles falando, eu digo, nossa, essa criança está muito desorganizada psiquicamente. Ela não tem um alinhavo narrativo, é completamente sem pé nem cabeça. E aí eu vou ver. E é assim mesmo. E é assim mesmo. Mas não é que tudo bem. Porque o problema é que quando a gente expõe a criança a uma forma de narrativa que não tem o menor fio, muito precocemente, quando algo não tem nem pé nem cabeça e é a ironia da ironia, antes mesmo de que a gente tenha entendido qual seria a consequência lógica mínima, a própria criança, ela ri, mas ela não sabe mais do que está rindo, ela se perde. Então, também tem uma importância de que a gente ofereça para as crianças narrativas clássicas. Às vezes a fábula, às vezes a história clássica do conto de fada, ela tem um valor. Não significa de que a gente elimine essas outras. Mas o problema é que a criança, ela mesma assim não se perde no que ela está tentando nos dizer. Bom, o tempo voa e eu, né, tenho muito pano para manga, né? Então, vejam que teve um filme que me marcou, eu tive a audácia de passar um pedaço desse filme recentemente para um bando de psicanalista, que era o início do filme Super-Homem, de 78. Eu tinha 7 anos. Né? Fazia muito pouco tempo que o homem tinha ido para a Lua, né? E tá lá o pessoal com aquela ideia de futuro, com aquelas roupas prateadas, reluzentes, né? Permanente no cabelo, ombreira e coisas do gênero. Então, a estética do futuro completamente ultrapassada. No entanto, os pais do super-homem colocam um cristal que vaga com o pequeno super-homem por todo o espaço e que, enquanto ele vaga, vai transmitindo virtualmente para ele todo o legado da sua civilização de origem. Então, a estética do filme é ultrapassada, mas a ilusão que ele tem só se radicalizou. A ideia de que seria possível uma transmissão para as crianças através de um cristal, na atualidade através da tela do cristal líquido desses aparelhos. É porque, bom, vejam que a gente poderia se perguntar a que totem a criança está referida na atualidade, porque a palavra totem, ela também nos foi expropriada. Totem, hoje em dia, é isso, a gente às vezes vaga pelos aeroportos, que nem um zumbi, com uma tomadinha na mão desesperado, porque a gente vai ficar sem o nosso celular carregado. A gente ri porque todo mundo já se viu nessa situação ridícula, né? E a gente pluga os nossos aparelhos nesse treco aí. E a gente tem acesso à internet. A palavra totem, então, nos foi expropriada, porque implica que hoje a gente tem uma memória onisciente, onipresente, plenamente recarregável, diferente do que isso, que marcava um lugar para um sujeito numa linhagem. Isso era totem. Hoje em dia a gente vai para um totem de autoatendimento. Cada vez que eu escuto isso num aeroporto, meu pensamento passa por uma lombada, né? E eu digo, bom, será que as pessoas vão saber o que era um totem no futuro, né? Porque, vejam, como vai ser a memória de alguém que tem tantas fotografias e filmes de si todos os dias? É uma pergunta, é uma pergunta. A gente, no fim, tem tantas fotos que a gente nem as vê mais, porque é insuportável, né? Bom, esse registro em tempo real. E aí a gente vai se encontrando com crianças que chegam no consultório, porque a gente quer entregar para as crianças o futuro, né? Então a gente entrega para as crianças, vamos ver se está aqui, esse tipo de porcaria aqui que circula na atualidade. Carrinhos com tablets acoplados. Aqui vocês têm um filme de terror, se vocês querem, busquem na internet. Eu não gosto de filme de terror, eu já vi uma vez, não quero ver.
Pois é, isso é mais ou menos. Agora nem precisa de mão para balançar o berço que se balança sozinho. Então tem um bebê chorando e ele é ensalsichado nesse berço, que vibra de diferentes maneiras, e o bebê ele se consola. E vejam, o assunto é que esses apetrechos, eles são vendidos hoje com a promessa de que eles nos poupariam o trabalho da relação. É esse lugar que eles têm, de que com essas coisas nós passaríamos menos trabalho. A pergunta é por quê? Porque esse trabalho que a gente passa com um bebê é justamente o que estrutura um bebê. Por exemplo, o que a gente faz quando um bebê tem as cólicas dos 4 primeiros meses? Chora. Abraça, chora junto, pinta a barriga de cá. O que a gente faz quando uma criança tem dor de crescimento? Vocês estão entendendo que a vida, para dar pequenos exemplos dessas em que não tem solução. Então o que a gente faz? A gente passa o momento com a criança. A gente inventa posturas, faz um calorzinho, faz uma massagem, inventa palavras mágicas, inventa músicas que a gente nem imaginou que poderiam existir ou que estariam dentro da gente. A gente evoca músicas do arco da velha do nosso passado, inventa palavras, a gente inventa. Porque diante das situações em que a gente se vê que não tem saída, a gente dá lugar a certas invenções. E isso tem um valor ímpar na relação. Quando a gente entra na ideia de que a gente poderia se poupar o trabalho, e de que então, se a gente der isso aí para a criança, eu vejo muitas vezes crianças em shoppings que estão os pais comendo, a criança com uma babá e um tablet. E certamente dessa maneira a criança não incomoda ninguém. Ela fica completamente capturada por essa tela como uma chupeta eletrônica. Ópio infantil. Como? Ópio infantil. Se liga a televisão. Sim. Paz. Bom, então, o ponto é o seguinte, né? O que acontece? Porque é muito fácil criticar um pai ou uma mãe que fazem isso num espaço público. Porque se a criança não tivesse ali com esse aparelho, o que ela estaria fazendo? Provavelmente correndo entre as mesas, roubando batata frita do vizinho, nos aeroportos estaria fazendo anjinho no chão do aeroporto, né? Metendo a mão na lata de lixo, pegando não sei o quê, empurrando o seu próprio carrinho por todos os lugares. E o que a gente vai vendo é a cara de censura dos adultos em volta, porque também a criança deixou de ser a responsabilidade de toda uma aldeia. E a criança tem que ficar, então, passivizada, para que ela não incomode. Então, aqui não se trata da gente dizer o que acontece só com a criança ou com a criança e com os pais. A gente começa a ter que pensar como essas intoxicações eletrônicas não se resolvem por dizer, então esses negócios aqui são bons ou são maus? E quantas horas por dia a gente tem que ficar com eles? Aí começam as tabelas americanas de pediatria dizendo para tal idade tanto tempo, para tal idade tanto outro. Quando a questão que a gente precisa se fazer é no lugar do que isso está. Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Porque quando se diz, tudo bem, alguém de 12 anos pode ter acesso a 2 horas, acho que é por aí, ou 3 disso. 2 ou 3 horas? Quanto tempo vocês conseguem ficar com um filho de 12 ou 13 anos hoje em dia? Quantas famílias hoje em dia, no máximo, convivem 2 ou 3 horas por dia? E se isso está no lugar de toda a conversa, do se sentar na mesa junto, do dizer, e aí, o que te aconteceu e como foi, né? E evocar uma cena do nosso dia, a cena mais ridícula, mais absurda, o pombo que a gente observou fazendo a corte no outro enquanto a gente estava no sinal, coisas assim é o que podem ser os mais surpreendentes do nosso dia, porque senão a gente também quer ter uma espécie de conversa uns com os outros, como se fosse a pauta
de uma multinacional, né? Ou seja, pelo espelho retrovisor buscando os filhos na escola. Como foi o seu dia de escola hoje? Sei lá, diz a criança. E depois os pais se queixam. Ah, a criança não me conta nada, mas a gente não conversa dessa maneira. Vejam como a gente vai vivendo com tempos comprimidos, em que a gente acaba não tendo essa possibilidade de ter uma conversa espontânea que seja pela evocação do que nos veio à mente. De algo interessante, surpreendente, bizarro, triste ou interessante que nos aconteceu ao longo do dia. Bom, o fato é que, de fato, esses apetrechos, na primeira infância, eles são muito danosos. Porque quando a gente pensa qual é o prazer que a virtualidade nos produz. A virtualidade, ela nos produz um grande prazer e uma grande economia, porque ela poupa o nosso corpo. A gente não precisa estar ali vivendo aquilo ali mesmo com o nosso corpo. Se um adolescente joga GTA e mata o outro com armas e empurra uma velhinha, né, para roubar o carro dela, todas coisas das mais simples que dá para fazer com um jogo de GTA, tá? Não se vai preso por isso. É um ambiente ficcional, tá? Não se paga com o corpo e com o seu sujeito as consequências por esse ato. É uma ficção. Então a gente poderia dizer que, em certo sentido, a virtualidade arrasta para si certas características que a ficção também tem. Se a gente está no cinema vendo um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente chora, a gente ri, a gente é afetado, mas a gente não está ali no campo de concentração. Bom, acontece que a gente vai se encontrando com uma forma virtual que prima pela sideração sensorial em detrimento de ser acompanhada por um conteúdo simbólico à altura. E isso vai fazendo com que, então, muitas vezes, as crianças cheguem no consultório e nos digam, vamos brincar? Vamos. Eu comecei a escutar que as crianças me diziam, logo após dizer isso, vai! E eu comecei a dizer assim, algo está muito mal comigo. Eu comecei a duvidar, disse, bom, eu devo estar distraída, será que eu não estou psiquicamente disponível? Porque pode nos acontecer, né? Vai! Mas então eu comecei a ficar muito atenta. Vamos brincar? Vamos! Vai! E eu dizia, vai onde? Eu estou aqui! E eu comecei a me dar conta que o que ia acontecendo é que quando a gente brinca, mesmo numa plataforma muito criativa, e aqui vejam, é muito difícil que a gente ponha tudo no mesmo balaio, porque é completamente diferente jogar um joguinho como o Minecraft, em que eu tenho uma plataforma aberta e que eu construo e que eu me encontro com os meus amigos, do que jogar um joguinho onde eu junto moedinha. Um é puramente compulsivo, tem um que as crianças vão correndo num trilho e vão juntando moedinhas, só que desde o ponto de vista que a gente tem, parece que estão comendo as moedinhas, porque, né, não tem uma sacolinha para guardar as moedinhas. Então, a lógica de né, compulsividade é pouco, né, você vai comendo moedas, né? Bom, num é de uma maneira, no outro é de outra, nem pretendo passar por vocês por todas as diferentes lógicas, mas o que eu quero dizer é que tem lógicas muito distintas. Mesmo assim, é muito diferente eu entrar num cenário que já está dado e me encontrar com os meus amigos, do que eu dizer para o outro, vamos brincar? Vamos. Quem nós éramos? Onde a gente estava? Como é que era o cenário? O que a gente fazia? Ou seja, isso dá um trabalho danado. Contar para o outro a ficção que a gente tem. E isso pode parecer uma perda de tempo gigante. Mas não é. Isso é muito estruturante. Porque quando a gente faz isso, a gente faz uma transposição de registro entre o que a gente imagina e o que a gente diz em palavra para o outro, entre o que o outro imagina e o que o outro faz. E essas transposições de registro, elas são muito importantes para depois poder escrever um texto, ler um texto e imaginar o que a gente leu em palavras para transpor em imagens.
Essas transposições de registro, elas produzem um enriquecimento da vida psíquica de alguém. Quando a gente liga o botão, que é muito prazeroso, e a gente vai, a gente é poupado de tudo isso. Então, eu não estou dizendo para vocês, botem fogo nisso e permitam só para os filhos de vocês brincarem com, sei lá, palitinhos de madeira. Mas eu estou querendo dizer para vocês algo que é o seguinte: brincar, sabem o que é brincar? É apoiar o seu fantasiar em objetos concretos. Isso não fui eu que disse, foi Freud. E por isso, esse objeto concreto, ele não precisa ser da Fisher-Price. Ele pode ser uma pedrinha, ele pode ser um palitinho, ele pode ser uma caixa de papelão, ele pode ser uma massinha. Aliás, as crianças vivem numa vida tão limpa que ultimamente elas andam criando materiais desconstruídos e melequentos com objetos limpos. Slime. O que é o slime? Eu pego cola e objetos de higiene e transformo numa grande melecância para poder ter algo sem forma. Então, vejam, quando eu pego um objeto desconstruído e apoio o meu fantasiar, isso me permite, quanto mais desconstruído esse objeto mais a chance eu tenho de uma atividade criativa. Quanto mais construído esse objeto está, mais ele me dá um lugar, o que pode ser muito prazeroso. Não estou dizendo que isso não seja prazeroso. Quando eu jogo, por exemplo, um jogo de tabuleiro e eu sou o pino vermelho e outro é o pino verde, os nossos lugares estão dados, tá? E isso pode ser muito prazeroso. Agora, quando eu digo, vamos brincar de faz de conta, eu não tenho onde me esconder, minha fantasia aparece, porque eu tenho que construir tudo, né, no ar. Bom, e tem que convencer o outro, ainda por cima do meu argumento. É como fazer uma série. E existem boas séries e más séries. Tem aquelas séries que fazem sucesso e depois, para ganhar grana, o pessoal espicha e fica completamente sem pé nem cabeça. Uma brincadeira, ela também pode ser assim. E uma brincadeira, ela tem que ter coerência ficcional. Eu não posso passar do fundo do mar para o alto da pirâmide assim. Pera, se alguém me diz isso, eu digo, não, parei um pouco. Eu aceito qualquer argumento, a gente pode ter uma cápsula de teletransporte, eu aceito qualquer argumento ficcional, mas a gente tem que ter algum, porque criar essa coerência é muito importante. É uma coerência da ficção, uma coerência do fantasiar, e isso é muito rico. Bom, quando a gente, então, estou falando aqui, falei um pouco dos adolescentes, falei das crianças, e, claro, a isso se junta um mundo em que a gente vive. Vamos nos juntar para brincar por internet, por quê? O que acontece? Não posso sair na calçada. Calçada é perigo. A gente vive a cultura do medo, a gente não tem mais como se encontrar com outro. As crianças fazem as lições de casa conectadas virtualmente para não ficarem numa total solidão. Só que isso também traz uma inexperiência de entrar em relação com o corpo do outro, porque enquanto eu me relaciono virtualmente, nada do que eu faça possa atingir verdadeiramente o corpo do outro. Como é que é brincar de corpo presente? O tamanho do gesto que eu posso fazer, onde eu posso ou não pôr a mão. E muitas vezes a gente vai vendo que as crianças, elas estão mais violentas, estão mais inexperientes em relação ao que fazer com o corpo umas das outras, porque elas estão excessivamente virtualizadas. Primeira infância, para que a gente tenha um tempo a mais para conversar. Vejam, falei para vocês, a virtualização, ela tem um prazer em certo ponto semelhante à ficção, porque nos poupa no corpo. Porque permite uma dissociação do nosso corpo. Mas como é que ela incide na primeira infância, do 0 aos 3 anos, quando alguém ainda não se apropriou do corpo? Temos aqui um problema. Temos aqui um problema porque a gente vai se encontrando com pequenas crianças que chegam no consultório repetindo trechos desses joguinhos entregues nas mãos delas como para que elas se tornem inteligentes. Joguinhos para fazer correspondências de formas geométricas ou para reconhecer cores ou
há um tempo atrás, né, eu vi né, de uma criança que, né, bom, estava aprendendo o alfabeto. Então, tinha uma musiquinha que dizia, vamos para a África, aí apareceu uma letra A que ia se aproximando da gente, né, de avião, ver um avestruz. E eu pensava para mim, será que vai ter 24 músicas como essa? Eu acho que eu não vou aguentar. Porque era toda uma musiquinha que não dizia nada da sua cultura, que não dizia nada da sua experiência. O que a gente quer com um avestruz, né? Bom, e assim por diante. Ou um outro menininho que eu atendi, que chega no consultório, pequenininho, e pega as frutinhas da fruteira, que corta e diz, tem o abacaxi, e ele diz, pineapple, banana, orange. Ou seja, é um bebê, porque ele tem na época 2 aninhos, com uma mãe brasileira, um pai brasileiro, que não tem uma origem inglesa nem americana, não está numa escola bilíngue, a babá fala português, mas toda a prosódia da fala dele é a do tablet. Então, o que é uma língua materna? A língua materna é a língua onde a gente se representa. Bom, a primeira língua, então, que a gente fala. Mas se para ele a língua materna é o inglês, quem é o outro mais importante da vida dele? É o tablet, gente. Por mais que tenha uma mãe e um pai ali. Ou seja, tal foi a captura que esse menino teve. Ah, e qual é o problema disso? O problema disso é que ele começa a dizer coisas que não fazem sentido para ninguém. Ele pega lá pelas tantas um pimentão que tinha e diz aubergine. Que? A mãe estava ali. Aubergine. Digo, parece ficção, mas é verdade. Será berinjela? Vejam a conversa que a gente está tendo. A mãe diz não, porque berinjela em inglês se chama eggplant. Mas eu fui atrás, e aí eu descobri que na Inglaterra, sim, pode ser por influência de aubergine francesa, que vira aubergine, né? Ou coisa parecida, minha pronúncia não é grande coisa, né? Bom, e uma berinjela de um aplicativo que para ele, que nunca habitou a fruteira da casa dele, que não tem cheiro, porque ele não tem uma avó que faz nem patê de berinjela, né? Nem berinjela parmegiana, nem torta de berinjela. E qual é a importância disso tudo? A importância é que a linguagem, ela nos serve porque ela permite que a gente represente o que nos afeta no nosso corpo. Senão, a gente repete algo que não quer dizer coisa nenhuma. Então, as pequenas crianças, elas se encontram confrontadas expostas a aplicativos que a gente poderia dizer, o iPad fala? Não, ele não fala. Ele tem um artifício. O que ele quer? Que eu repita. Portanto, se produz uma transmissão da linguagem que é sem desejo, porque é uma máquina. E uma transmissão de linguagem sem desejo engendra também uma linguagem sem desejo, em que a criança repete coisas que não lhe servem para se representar, que não lhe servem para dizer, que gostoso, ou eca, que nojo, berinjela. Elas repetem simplesmente algo, porque no tablet diz, muito bem, congratulations, piririri. E eu tenho crianças que começam a fazer esse tipo de ruidinho. Elas são parasitadas por esse tipo de ruído. Então, são crianças que muitas vezes acabam depois caindo em grandes balaios de psicopatologias contemporâneas, mas que na verdade padecem de intoxicações eletrônicas. Porque se um bebê está no mundo e olha isso e quer pegar, ela pega... chocalho, e opa, isso não, que isso é de vidro. Não, com isso aqui não dá para brincar. O gesto que a criança tem uma consequência, que é em forma de algo que lhe serve para inventar. No entanto, quando eu fico na frente de um mundo virtual, nada do que eu faça altera esse mundo virtual. E aí a gente vai recebendo bebês que têm estereotipias, em que movimentam a boca e o corpinho sem pegar as coisas, porque elas têm uma intoxicação eletrônica. Então, isso na primeira infância tem
um dano. Ou crianças que muitas vezes passam o dedo assim nos livros ou nos objetos, achando que isso é que vai mudar a coisa de lugar. Então, trago para vocês aqui uma imagem de um artista tcheco chamado David Cernik. Ele faz esse bebê com esse código de barras no rosto. Ele faz isso como uma crítica à massificação da informação, mas me parece uma imagem interessante como para que a gente possa pensar com o que as crianças se encontram muitas vezes na atualidade quando elas buscam o olhar do outro, com esse black mirror que se interpõe entre a nossa cara e a deles. Então, aqui é que a gente precisa pensar que as intoxicações eletrônicas não começam quando a gente larga um bebê com a pepa, um palmo do nariz, para que ele não circule e não cause no espaço público. Começa quando as crianças, ao buscar nosso olhar, se encontram com isso. Né? Muitas vezes nas sessões eu digo para os pais que entram, desliguem os seus celulares que a sessão vai começar. Bom, e é uma brincadeira, mas é verdade. Bom, falei demais, mas me parecia que era importante poder contar isso. Há uma questão ali que... Essa questão, de fato, tanto das crianças com esses trecos, como nós com esses trecos, e pior é que a minha impressão vai piorar. Esses trecos estão ficando inteligentes, eles começam, o meu telefone mais se manifesta espontaneamente, ela entende alguma coisa que eu falo e quer conversar comigo. É uma delícia quando eu esqueço o celular em casa, né? Que ótimo. Mas todos os brinquedos, bloquinhos, cubinhos, madeira e tal, convivem com um monte de tralha de plástico, não sei o quê. Em casa, talvez menos, mas na casa do amiguinho vai ter o videogame, o Java 4, ou seja, é impossível protegê-los disso. Porque eles estão expostos e o meu celular eu empresto, mas a mãe empresta dela, então daí o mesmo. Assim, e vai piorar. Assim, vai piorar cada vez mais a nossa... Já tem televisão com uma tela na frente, que te conta o que tem dentro, a lista de conteúdo. Ou seja, não é uma coisa que a gente consegue controlar. Porque vai piorar, o carro tem uma tela já, o avião tem uma tela, tudo tem tela hoje em dia. Claro, por isso, né? Mas a questão é a seguinte, a gente não tem como voltar atrás, nem quer. Porque quando a gente liga o nosso computador e demora algo 2 segundos para carregar, a gente é tomado de uma exasperação e de uma impaciência, ou seja, a gente tem uma urgência o tempo inteiro que passa a fazer parte da nossa vida. Porém, como você disse, o dia que a gente esquece o celular, ou que... Né, é impressionante como a gente se sente menos atordoado, porque é atordoante, ou seja, como ali onde a gente acha que está vivificado tem algo que é muito mortificante sobre nós. E se a gente se dá conta disso, a gente vai ter que pensar em mecanismos para fazer objeção a isso. Não tem outra maneira. Ou seja, em que momentos a gente vai fazer objeção? Aí não tem uma regra única ou clara, mas tem o que cada um possa pensar. Por exemplo, na mesa não. Agora não. Desliguem os seus celulares que a sessão vai começar. Né? Ou seja, e eu não digo isso por qualquer coisa, eu digo pelo seguinte, o cinema é uma invenção impressionante, que é para que a gente veja o sonho de um diretor. Quando a gente vê um filme, a gente está vendo o sonho de um diretor, ele projetou aquilo para fora. Né? E a gente pode ver uma imagem que não existe, que ninguém podia ver, que estava na cabeça dele. É algo incrível. Para sonhar esse sonho junto, a gente precisa desligar o celular. Uma sessão é um espaço de sonho também, de brincar. E para brincar junto, a gente precisa desligar o celular. Então, a gente não tem que montar quebra-cabeça ou sei lá o que for de uma maneira desalmada com o celular aqui. Né? Isso é horrível. A gente tem que repensar o que é compartilhar a vida cotidiana de uma maneira lúdica.
Às vezes chegam as crianças no consultório, claro que eu estou falando aqui de crianças um pouco maiores, não casos tão graves, né? E que chegam e dizem, não quero fazer nada. E é muito interessante como, num mundo tão cerceado de tarefas, muitas vezes as crianças têm dito isso. E eu digo, tá bom, então não vou fazer nada. Vou fazer um chá para mim, quer um chá? Um chá? Eu quero um chá. Bom, tem esse, tem aquele, a gente se senta para tomar um chá. E de repente, a partir dali, vem a conversa mais interessante. Ou uma criança pequena que diz, não quero. Eu digo, tá bom. Pego o regador e digo, vou molhar as plantas justo agora. Quer vir comigo molhar as plantas? E de repente, algo acontece. E algo tão simples quanto fazer um chá, molhar uma planta, vira o grande argumento para fazer algo interessante juntos em que a gente tem uma conversa. Então, a gente acha hoje em dia que brincar é sacolher já brinquedinho da Fisher-Price, né? Brincar é outra coisa. Brincar é ter um prazer compartilhado fazendo algo, que pode ser cozinhar, molhar o jardim, consertar sei lá o que no motor do carro, cada um que sabe lá como se diverte. Mas como é quando a gente consegue convidar uma criança para fazer isso junto? Acender o fogo do churrasco? Bom, como é fazer isso? Coisas que podem ser muito divertidas para a gente e que a gente pode chamar as crianças para fazerem parte disso. Porque senão a gente acha que a criança tem que ficar ali para não incomodar enquanto a gente está fazendo uma tarefa, como se essa tarefa fosse puramente chata, sabe? Pendurar roupa. Eu dizia, sabe, enquanto mamãe pendurou, olha aqui, o pregador, se prendeu em você. As coisas mais simples do dia a dia, cozinhar enquanto uma criança batuca uma panela, em vez de ter um pianinho que toca música sozinho, né? Claro, isso é brincar. Isso é dar lugar para algo lúdico. Então, a nossa pergunta não é assim, isso não vai sumir do mapa, isso está aí. A pergunta é que é no lugar do que isso está. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Porque se isso está no lugar de uma conversa que é muito importante ter, de uma brincadeira que a gente pode construir junto, de um partilhar de maneira lúdica a nossa vida, está no lugar errado. Esse é o ponto. E esse é o ponto da objeção que a gente precisa fazer. Porque, senão, isso vai tomar conta de tudo mesmo. Então a gente ganha, mas o que a gente está perdendo? Esse é o cálculo que a gente tem para fazer. E eu não tenho um cálculo pronto disso para dizer para vocês. Porque, às vezes, chega uma criança e eu digo para ela, eu estou no meio aqui de um joguinho, tá bom, termina aí o teu joguinho enquanto eu pego o meu café. Terminou? Beleza. E outros não conseguem largar aquilo. E eu fico do lado e digo, e aí, o que você faz? Qual é teu personagem? E qual é teu objetivo? E a criança começa a nos olhar com cara de, que chato. Mas me interessa de verdade. Sabe para quantos pacientes eu pergunto, quais são os youtubers que você acompanha? Para muitos, me mostra. Porque eu quero escutar o que eles escutam. Porque a gente vai se dando conta que tem uma transmissão cada vez menos mediada feita à infância. E o que chega nas crianças e nos adolescentes não tem mais a ver com os adultos implicados afetivamente no cuidado delas, nem dos professores, nem dos pais, nem dos clínicos. Por que depois um fenômeno baleia azul tem a potência que tem? Não é que não existam tutoriais para se matar na internet, eles existem. Mas o grau de escândalo que isso produziu, ela foi muito maior do que os fatos em si, porque foi como se os pais se dessem conta. A gente não sabe o que está sendo dito para as nossas crianças. Isso é da ordem de uma transmissão não mediada. E a gente pode dizer, a gente via tanta porcaria na televisão. É verdade. Não estou dizendo que já foi melhor, mas estou dizendo que quando a gente vê uma porcaria juntos, pelo menos a gente consegue criticar. Quando a gente não tem nem ideia do que está chegando até eles, a gente não tem mais essa possibilidade. Alguém tinha... Na verdade, você acabou já entrando nesse assunto, que é a questão desses desafios. Né? Se eles já chegaram no seu consultório, o que eles dizem para você? Porque a impressão que eu tenho é que
tem não só a baleia azul, mas tem outros pequenos, com spray, enfim, que a impressão que dá é que eles precisam se sentir vivos se machucando. Enfim, não sei se já chegou e como você enxerga esses desafios. Então, primeiro me parece que é da ordem de algo não mediado, tá? E que então isso pode incorrer numa gravidade, porque a gente poderia dizer, bom, mas desafios umas crianças sempre fizeram umas para as outras. Você está ali, você está junto, você está ali de corpo presente, não dá na mesma do que isso virtualmente. Também a criança, ela também tem certa dimensão, vejam, o sadismo e o masoquismo fazem parte da infância. Né? Quando eu digo queimar formiga, ou arrancar a casca de ferida e depois comer, né, para ver que gosto tem, né, só para ver o sanguinho correndo, ou pegar o alfinete e passar pela pelinha, né, para levantar, mas sem sair sangue, são todas coisas. Não estou inventando nada tão estrambólico assim, estou dizendo uma certa dose de sadismo e de masoquismo faz parte da infância. É diferente quando você está outro ali com o corpo presente e você faz um certo grau de experiência disso do que quando você recebe instruções de alguém que tem o seu corpo poupado. Isso é completamente diferente. Então, em primeiro lugar, tem essa questão. Mas, em segundo lugar, também a gente vai se encontrando com uma espécie de condição do politicamente correto, de uma infância completamente cerceada, onde muitas vezes até se tem a ilusão de que tem que dar para as crianças ficções onde só existe o bem. Né, onde os 3 porquinhos dancem junto com o lobo bom, né, e onde não se atire o pau no gato e coisas do gênero. E que muitas vezes ao fazer isso a gente deixa as crianças muito desprotegidas psiquicamente, porque o mundo das crianças tem conflitos, tá? O mundo das crianças não tem só fadinhas, tem bruxas também. Nós, mães, somos um pouco fadas e um pouco bruxas. Então, para a criança ler a história e dizer, mas é a rainha má, né? Não é a mãe, claro, é a rainha má, permite um afastamento ficcional de momentos em que a mãe está raivosa, de que a mãe quer tirar as coisas mesmo, ou seja, dá ficções para as crianças onde existam perigos, onde existam personagens maus, é muito importante para que ela possa elaborar o que ela vive. Senão a gente entrega para a criança um mundo também completamente estéril, onde a gente promete só o bem, onde só existe o politicamente correto, os pais não contam coisas difíceis que eles vivem, as crianças circulam pela cidade com a Peppa aqui e não veem ninguém pedindo nada no sinal e, portanto, não perguntam. Então vai se produzindo um mundo onde se tem uma criança cada vez mais poupada. E o quanto isso também não acaba produzindo uma condição do ferir-se, porque tem uma hora em que a gente precisa qualquer coisa que se sinta. A gente precisa sentir alguma coisa. Então, achar que a gente deixar a criança num mundo tão estéril implica protegê-la, a gente pode estar empurrando ela para o perigo pior. Porque quando aparecer a menor rachadura nesse horizonte, isso vai produzir um absoluto desespero. Então, é preciso como? É preciso que a gente vai dizendo para as crianças, viver é difícil. Hoje me aconteceu uma coisa super ruim no trabalho. Claro que a gente vai regulando isso na medida do que é possível ouvir para uma criança, para não lançá-la também a um universo de uma angústia excessiva e intransponível. Mas não se trata de dizer para a criança que está tudo lindo enquanto a gente chega para cá em casa com uma cara desmontada. É preciso também ir podendo contar para as crianças coisas que nos afligem. Coisas da realidade, né? Então não pode ver jornal porque o jornal é um horror, né? Não pode nada, mas a criança está ali com um youtuber que está dizendo para ela fazer coisas horripilantes. Então como é isso? A dúvida era uma experiência um pouco maior, eu estou com 12 anos e eu fico muito em dúvida até que ponto eu tenho que acompanhar
ficava perto para entender o que estava acontecendo, e chega uma hora, isso é impossível, né? É possível ter uma certa autonomia. Claro. E eu não vou mais saber, eu vejo no grupo de WhatsApp das minhas, gente, tem um aplicativo novo que agora é anônimo. Ah não, tá bom, então vamos aplicar. Aí, ah não, agora tem um novo. Ai meu Deus, tem que correr atrás. Então, também vejam como esses aparelhos muitas vezes são entregues na mão da criança com uma ideia de que com isso nós poderíamos controlá-las, né? Porque é mais seguro, porque você me diz onde você está, porque você nunca está sozinho, porque se põe lá um chip, um aplicativo que eu sei da tua localização e dessa maneira se tem uma ideia de um controle. Mas ao mesmo tempo não se tem a menor ideia do que está chegando a criança até ali. Bom, é uma pergunta muito difícil, como a gente, que a gente faz com isso? Porque de fato, 12 anos é um momento já de puberdade, de passagem para a adolescência. E, bom, é a idade onde a gente começa a ter que confiar no que a gente transmitiu, não em que a gente vai cerceá-lo em tudo. Né? Então, bom, se trata de poder conversar com eles, se trata de poder ter canais onde eles se sintam à vontade para nos contar as coisas. E nunca a gente vai ter. É o momento da privacidade e que a privacidade precisa acontecer. Vejam que interessante, né? Ao mesmo tempo que a gente tem no Facebook essa exaltação de si mesmo, os adolescentes gostam muito do Snapchat, que é uma imagem que não fica, mas o que mais circula no Snapchat é uma imagem zoada de si, tipo, ó o cabelo, como o meu cabelo acordou hoje, olha aqui meu feijão no dente, né, olha, não sei o que. Ou seja, imagens onde eles brincam com o contrário da exaltação narcísica. Então, há esperanças, ou seja, claro, vejam como cada época tem a sua forma de brincar e o seu desmonte, né? A gente diz, a gente muitas vezes entra em pânico dizendo, não, mas sem isso as crianças não se aguentam. Quando você desliga essas tralhas, você vê que eles inventam um monte de coisa. Há um tempo atrás eu estava numa casa de praia que pega sinal de internet super ruim. Todo ano a discussão vamos instalar, e aí tem a votação, e tem os que querem e os que não querem, né? Aí não só era um dia que não tinha internet, como não tinha luz. E as crianças começaram a brincar, já não meus filhos, que são mais velhos, filhos de outras pessoas menores, uns primos, né? Com a lanterna aqui, né? De fazer cara de terror. Era um lugar muito distante, afastado da civilização, não tinha nada, nem sinal de internet. Não! Então, assim, a gente vai se encontrando também com... O que acontece quando alguém está só com isso, mas não tem mais o lugar para conversar, né? Quando aquela piada, né, de esses dias caiu o sinal de internet, resolvi sair do meu quarto e comi com o pessoal, acho até que eles eram a minha família, né? Essa condição da supressão de todo e qualquer espaço coletivo, né? Essa é uma questão. Eu acho que a gente vai aprender a se relacionar de um jeito menos ficar só nisso, porque hoje você vai num restaurante, numa sala de espera, num elevador, ou qualquer lugar, as pessoas estão olhando com raiva da telinha. Em casa, à noite, eu e aquilo, a gente de repente olha para os dois, cada um no seu treco, e sem se falar. Quando percebe, liga o telefone, mas como sabe, passa 10 minutos, pega o telefone de novo, fica pintou, alguma coisa aconteceu. Ou seja, a gente é inexperiente com essa tecnologia e a gente acho que vai aprender a voltar no lugar dela. Porque... Eu tenho esperança que sim. Pelo menos o dano que a gente tem colhido, e aqui certamente os bebês são os que estão mais expostos, por isso, pela condição de que ainda não teve essa apropriação do corpo e porque ao poupar-se o trabalho da relação, você deixa essa criança só e, bom, a gente precisa... vou dizer uma coisa super complexa para vocês que a ciência descobriu.
que para virar gente, a gente precisa de gente. É super complexo. Não tem outra coisa. Vou contar uma coisa para vocês. Recentemente, agora no Rio de Janeiro, eu me sentei ao lado de um neurocientista que faz parte de um grupo de pesquisas para desenvolver joguinhos eletrônicos que são para que os mais idosos não percam a memória, não tenham Alzheimer. Então, você atira em pássaros, depois você tem que seguir 2 bolinhas rosas que, bom... E eu dizia para ele, bom, mas tá bem, esse é um artifício, mas será que não é um artifício que tem a ver também com que os velhinhos estão muito sós? E ele dizia, bom, sim, mas se você diz para esses dias uma velhinha dizia, eu prefiro conversar com as minhas amigas. Por outro lado, ela não conseguia mais prestar atenção no que as amigas diziam. Eu dizia, mas se em vez da velhinha ter que seguir 2 bolinhas rosas, ela tivesse que cuidar de 2 crianças, cada uma que corre para um lado, olhem como a atenção dela ia estar em jogo. Então, o que eu digo para vocês é que eu não acho que esse jogo seja um dano. O que, de novo, eu me pergunto é no lugar do que isso está. Porque a gente também passa a viver de uma maneira individual e solitária em que se retira não só o que alguém quer fazer, mas também a importância com que alguém poderia contribuir com o resto da sociedade. E depois você tem que construir coisas artificiais para que ocupem esse lugar. Né? A linguagem, ela serve o que isso? Que gostoso, que geladinho. Você não precisa de um aplicativo para isso. Isso está na vida cotidiana. E quando você empobrece a vida cotidiana, você empobrece essas experiências. Eu estou olhando para a criança e estou pensando assim, quanto pessoas, os pais, se desautorizam a olhar para os filhos, na hora que compram um berço que lê, se ele está chorando por dor, por cólica, por sono, por frio, por fome. E aí, como que não consegue também entrar nessa relação, porque antes de olhar para o meu filho, eu mando um WhatsApp para mim e pergunto, olha, meu filho está fazendo tal coisa, o que você acha? Aí eu tenho visto os pais se desautorizando muito, assim, porque, não, mas o outro sabe mais, seja o outro, né, um especialista, porque eu acho que uma coisa é o compartilhar das experiências, a outra coisa é o distanciamento do olhar. E aí eu acho que essas crianças estão sozinhas mesmo, porque eu não consigo. Então, uma mulher vai amamentar pela primeira vez, olha, você já chama especialista, tá bom, legal, tem um especialista, mas vamos ver como é que esse bebê chega até você, como é que você acolhe. E eu acho que vai ficando tudo muito plastificado nesse lugar, e aí, de verdade, esses pais não conseguem acessar essa experiência. Claro, poder viver o não saber como um lugar de potência de construção e não como um desamparo que lance imediatamente a querer uma técnica pronta. A gente vive, a expropriação de experiência tem produzido isso, ou seja, os pais acham que não sabem nada. Nunca os pais foram tão destituídos de um saber, porque também não pode errar. Então, se quer técnica para tudo, se quer técnica para amamentar, para comer, para desfraldar, para frustrar, para dormir sozinho. Então, isso vai produzindo uma condição de que, no lugar em que teria uma experiência de um saber fazer, vem a técnica. E a técnica, ela se diz infalível. Isso é o pior dano. Nessas monte de técnicas que tem pela internet, isso é vendido como infalível, só que falha. E quando falha, como é infalível, produz a seguinte sensação: ou essa criança é muito grave, tem um problema gravíssimo, ou eu não sei ser mãe. Ou seja, isso é expropriação da experiência. Isso é não se dar o tempo para construir a partir de um saber fazer. Quando eu digo para vocês que aparece ali a resposta, né? O meu filho não quis comer a papinha. O que isso quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? Do que depende? Do que veio antes?
do que vem depois, do que vem várias vezes depois e do que veio várias vezes antes. E é sob medida. É uma condição que só pode ser lida e construída num contexto. Mas a gente tem na contemporaneidade uma ilusão de que o comportamento humano ele poderia ser reduzido a invariantes. E esses checklists de diagnósticos patológicos que tem por aí, isso. A criança faz isso? Depende. Não tem depende. Em que cena? A criança responde quando chamada pelo nome? Sim ou não? A criança responde quando chamada pelo nome para dar um beijo na tia velha que acabou de chegar de visita e tem que interromper a brincadeira? É uma piada, mas é aí que importa, porque o comportamento humano, ele só faz sentido num contexto. E se eu tiro isso do contexto e eu recebo 100 mensagens diferentes de WhatsApp, se pulverizou a possibilidade de construir uma experiência. E é isso que tem acontecido, um sujeito que pivoteia entre o desamparo e a urgência. Né? E se quer métodos infalíveis. Os pais nos dizem nos consultórios, eu já tentei de tudo. Eu digo, não, mas não tem que tentar de tudo. Tem que tentar o que é certo muitas vezes. Quantas vezes a gente diz para um filho escovar os dentes? Quantas vezes a gente diz para ele levar casaco? Quantas vezes a gente diz para ele pôr a meia? Quantas vezes a gente diz para ele não andar de meia na escada? Não anda de meia na escada, põe a meia, escova os dentes, leva o casaco, tá na hora de dormir, você tá cansado. Não, mas agora eu quero saber por que a Terra é redonda. Não, agora é hora de dormir. Quantas vezes a gente faz isso? Todo o tempo que dura a infância. Educar é isso. Então não vai ter uma técnica infalível que vai resolver. Bom, e é isso que hoje em dia se procura na internet. Isso expropria da construção de uma experiência. Isso nos permite de fazermos as nossas bobagens e os nossos acertos, mas legítimos ali com a criança. Não guiados por uma técnica anônima que não diz nada de quem nós somos, nem da circunstância que a gente está vivendo. E entender o que serve para uma criança, porque assim, ainda por cima, quando no consultório, bom, para que se tem o segundo filho? Porque um é muito. Para isso se tem o segundo. Para mostrar que tudo que a gente fez com o primeiro e acertou, não necessariamente vale para o segundo. É com cada um. Né? E aí tem algo que é o mais importante para a gente ter um filho, porque se acha que para ter um filho a gente precisa de um bom manual, de um bom hospital, de um bom pediatra. Tem uma coisa que é a disponibilidade ao outro. A disponibilidade ao outro. Porque você até vai com algum conhecimento, mas pode ter certeza que a pergunta vai vir sempre enviesada, né? Quando você acha que... E isso exige uma flexibilidade psíquica. Agora, quando a gente quer fazer com que as crianças, elas se tornem objetos de técnica, que lugar nós estamos dando para elas? Nós estamos numa rigidez performática, que tem sido antinômica do que é a construção e a invenção da infância. Então, bom, fica aí com o teu joguinho, né? Porque a criança, senão vai dizer, o que é isso que vocês estão dizendo? E o que quer dizer tal coisa? E por que não sei o quê? Claro, ela vai dar trabalho. E quem disse que criança não dá trabalho? Tem que dar trabalho mesmo, tem que incomodar mesmo, tem que fazer barulho mesmo. E tem que, às vezes, ouvir no corpo, menino. Hoje mesmo, eu cheguei na sala de espera e tinha uma criança gritando, e a mãe, para, eu digo... O que está acontecendo aqui que tem tanta choradeira? Ouvir de outro. Às vezes é muito importante ouvir de outro. Mas é uma responsabilidade coletiva. Mas e o risco que você corre, né? É uma responsabilidade coletiva, mas você chega e fala assim, então... E o responsável pela criança te virar e falar, esse é meu filho, que você pensa que você é, sei lá. Claro, porque também isso vem junto com o individualismo, onde as pessoas se desimplicam, mas também onde está cada um absolutamente narcisista. Esse é o ponto.
Como? Aí você fala desculpa. Desculpa, achei que eu estava ajudando, não queria ofender ninguém, né? Bom, mas o que acontece quando a gente sai da relação? Né? E a gente encontra isso. Né? Até dentro da sua própria família, assim, não tá nem sem falar para o filho de um estranho, mas assim, às vezes você se vê numa situação de repente querer só ficar com medo do outro se doer, né? E falar, você acha que eu sou melhor pensar, você acha que você é melhor que eu? Porque quando a gente vive tudo em termos de like e dislike, a gente, numa sociedade muito narcísica e muito individualista, sempre acaba se tendo com o outro uma condição de rivalidade especular. Então todo mundo vive num estado de paranoia, né? Ou seja, a gente pensa essa condição mesmo, né? De tanta idealização sobre a maternidade e a paternidade. Ora, quantos dos nossos avós imigrantes viviam em cortiços? Que idealização da maternidade e da paternidade. Quantas vezes alguém ficava doente, era uma vizinha que cuidava do filho da outra. Assim foi, por exemplo, que a minha avó judia sabia fazer uma tortilha espanhola de primeira, porque às vezes ela era cuidada por uma outra vizinha espanhola quando a mãe dela estava doente. Mas hoje em dia, a gente vai se encontrando não só com um desmonte das famílias, mas também com uma sociedade individualista em que o outro potencialmente é um risco, se vive uma condição paranoica com o outro. Hoje em dia, qualquer um que se aproxime carinhosamente de uma criança, qual é a primeira fantasia que se tem? Pedófilos, sabe pedófilos? Exatamente. Surreal. Né? Bom, ixi! Extrapolamos a hora, mas a ideia era conversar. Em breve,